junho de 2020, este escriba estava sossegado aqui no seu trabalho à distância e recebeu uma notícia excelente de que um antigo e sofrido repórter freelance, Sérgio, que perdeu um olho, ficou cego de um olho numa refrega com a polícia em 2013, ou seja, a 2013 para 2020, são 7 anos atrás, teve um primeiro resultado muito bom lá em Brasília. Resultado este que foi providenciado, foi acompanhado e muito bem litigado por Lucas Andreucci, Maurício Vasques e Rogério Seguins Martins. 3 ex-assistentes deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal e hoje excelentes criminalistas que se condoeram da sorte de Sérgio, que era chamado, inclusive, o fotógrafo cegueta, e resolveram levá-lo nas costas durante uma briga muito acentuada e pediram o apoio deste velho advogado, que estava muito sossegado no seu canto e que servia, às vezes, de acompanhante, estimulador e consultor desses jovens e excelentes criminalistas. Isso começou assim. Eles fizeram o trabalho todo e escreveram tudo. E pediam depois de escreverem a assinatura deste velho cavaleiro andante que subscreveu aquilo que eles escreveram, em dúvida se a assinatura deste advogado iria ou não valorizar o tema, o que até hoje tira de vez em quando a paciência e a consideração deste advogado criminal. De qualquer forma, isso aconteceu e merece ser divulgado. Nós temos condições de divulgar e, a partir daí, este antigo advogado criminal se cala e dá a palavra a quem vem após, que é um dos fautores deste combate meio vitorioso ainda, mas com boas prospecções, que é o doutor Lucas Andreucci, que vai falar em seguida. O doutor Maurício encerra essa nossa conversa, que tem que ser rápida, porque nós aprendemos também que precisamos falar pouco e transmitir com rapidez o nosso ideário. Então, agora vamos ao prosseguimento, meu caro. Mestre Paulo Sérgio, eu vou primeiro passar a palavra ao doutor Maurício para contar como o Sérgio, nós conhecemos o Sérgio, como passamos a assumir a defesa dele e depois conta um pouco da tramitação. Pode ser, mestre? Claro, evidente. Boa tarde a todos. Essa disputa começou no segundo semestre de 2013. Foi a partir das jornadas de junho de 2013, quando o movimento do Passe Livre levantou a cidade. Foi naquele contexto, numa famosa noite de 13 de junho de 2013, por muitos chamadas de a primavera, ou, para outros, o outono brasileiro, em referência aos movimentos que atingiram a Península Arábica e o norte da África, anos antes. E essa nossa primavera ou outono de povos, que começou com uma questão de questionamento de valor de passe, resultou numa conturbação social muito grande. No palco desses conflitos que se deram, tal e qual acontece com o caso do George Floyd hoje, enfim, esses movimentos de larga escala que surpreendem a sociedade e que rompem às vezes, né, doutor Paulo? Isso ninguém controla. O Sérgio, que era um fotógrafo freelancer, ele cobria todo tipo de evento possível e ele, naquele momento, estava acompanhando o principal motivo de interesse político e social da história do Brasil. E ainda bem no começo daquilo, 13 de junho, porque a bem da verdade, é a noite, considerado por muitos a noite da virada. A partir dali, os movimentos de rua, por conta da violência da polícia
ganharam uma escala, assim, no nosso país continental, verdadeiramente nacional. Eu lembro que naquela época tinha a Copa América no Brasil e até a delegação da Itália ficou com medo da represália dos movimentos em Salvador. Ou seja, houve um rastilho de pólvora, o povo foi à rua e nesse interim desse movimento social tão forte, aconteceu aquilo que todo mundo lamenta, que é o abuso, o excesso por conta das forças do Estado, que querendo impedir um movimento absolutamente razoável. Naquela noite havia uma disputa, o governador não queria que se chegasse à Avenida Paulista, entrou num tour de force com os manifestantes por uma questão assim, a Paulista não me tomam. No fim, lhe tomaram a Paulista e na tentativa de impedir que isso acontecesse, houve uma ação muito violenta. A gente tem uma ação há muitos anos tramitando, dando conta das centenas de tiros de bala de borracha que foram dados na esquina onde o Sérgio estava. Você não precisa se pôr na linha de tiro. Mesmo que você estivesse num bueiro, podia tomar um balaço. Aquilo que ali aconteceu feriu o Sérgio, que não tinha um empregador naquele momento, que era um homem que estava cobrindo um assunto de interesse de toda a sociedade, uma testemunha ocular do que estava acontecendo, e que saiu vagando pelas ruas de São Paulo após perder a vista, naquela fatídica noite. Então, assim, nesse contexto desses fatos, é que surge o drama do Sérgio, que acaba chegando ao escritório por uma coincidência do destino. Nós advogávamos e advogamos a um sindicato que cuida de professores estaduais, que tem uma lide duríssima no estado de São Paulo. Isso é importante que as pessoas saibam. Realmente, não é à toa que agora também, alguns anos atrás, teve um movimento nas escolas. Então, depois do passe livre, teve o movimento das invasões das escolas, que é um outro lugar onde a coisa é muito séria, né? E esse professor que foi a pessoa que estava no lugar errado na hora certa, que foi o professor Severino, que conhecia o escritório porque era coordenador de uma subsede de um sindicato e mantinha uma relação institucional com o nosso escritório para defender professores sindicalizados. E era uma figura muito humana, respeitada por todos do escritório. Um dia ligou e dizendo: olha, ontem à noite, você viu o que aconteceu na televisão, doutor? Me liga, Severino. Eu falei: vi, Severino, eu estou sabendo muito bem, pela internet, por tudo já. Muito grave o que está acontecendo. Ele foi: pois é, professor, doutor. Eu acudi, Sérgio, saí com ele pelas ruas de São Paulo, com os olhos na mão, para tentar acudir esse homem. Será que o pessoal aí do escritório não ajuda ele? Porque ele não é um homem que tem condição econômica estabilizada. Foi assim que tudo surgiu. E aí eu consultei o senhor e o senhor falou: vamos cuidar disso. Naquela época, eu me lembro bem, o senhor estava, depois de 17 anos, conseguindo receber uma indenização para um pobre coitado que perdeu a perna chamuscado, algemado dentro de uma delegacia, porque o delegado foi num casamento ou coisa que o valha. O comportamento desses de festa de bolsonarista Covid-19, se reunindo para aglomerar aí e comer cachorro-quente, essas loucuras. O senhor estava dizendo: vai ser uma briga longa e dura, Maurício, mas o fotógrafo merece respeito, vamos cuidar dessa ação. De fato, eu, Rogério e Lucas, a gente teve mais à frente, inclusive porque eu separei aqui, entre o Trópico de Câncer do Miller e a Anaïs Nin, Henry Júnior. Aqui, ó. Quem separou eles foi o Sérgio. Tem um livrinho que conta essa história, que é o livro do Sérgio, muito legal. O Tadeu Breda, o jornalista amigo do Sérgio, que escreve o livro, ele entrevistou o senhor, tem uma entrevista muito, muito bacaninha aqui, que eu acho que merece a leitura aí. Depois, se o senhor não recebeu do Sérgio, eu vou pedir para ele mandar para o senhor. Pois bem, nesse contexto todo, nós iniciamos, então, há quase 7 anos, a nossa inicial é de outubro de 2013, nós iniciamos essa disputa contra o Estado de São Paulo. Propusemos uma ação buscando uma indenização para o Sérgio e garantindo liminarmente a ele assistência à saúde e ressarcimento de prejuízo. De lá para cá, foi nesse périplo de outubro, ou seja, então mais de 6 anos e meio, de 2013 até hoje, nós viemos instância a instância numa batalha inglória, com muita dificuldade, e agora, a gente chegando à Suprema Corte, é que a gente consegue avizinhar a chance
de ter uma questão tão importante como o direito de proteção da atividade jornalística e obrigação do Estado indenizar e não desproteger o cidadão, maiormente quando ele estiver no exercício da função de jornalismo, e não colocar o jornalismo como uma profissão relativa, a tal e qual a prerrogativa do advogado para que a gente possa litigar com altivez, né, doutor Paulo? É fundamental que o jornalista seja respeitado. Então, a gente iniciou esse périplo, agora chegando à Suprema Corte, difícil e tortuosamente, como dizem as crianças hoje em dia, nós entramos no game. Nós vamos ter alguma chance de ver a questão do Sérgio ser analisada como ela merece. Curiosamente, juntamente com uma questão de um outro fotógrafo, o Alexandre Silveira, que anos antes de Sérgio, talvez uma década antes, foi vítima do mesmo tipo de ação ilegal, criminosa do Estado, que obviamente é difícil punir. E agora, nessa luta que é bonita, que é importante, e Sérgio e Alex até já se conhecem, já estiveram em movimentos, pedindo apenas o justo, que um jornalista no exercício da função, quando atingido de maneira tão bárbara por uma ação ilegal de um agente do Estado, tenha o direito ao reconhecimento da proteção mínima, porque deixar caolho um fotógrafo é uma grande canalice, doutor Paulo Sérgio. Mas eu acho que o Lucas pode contar um pouquinho a tramitação com mais objetividade do que eu seria capaz. É bom. Então, Lucas, continua aí. Perfeitamente, doutor. Só relembrando as palavras do doutor Maurício, nós 4, que contamos com a sua participação efetiva, entramos com essa ação em outubro de 2013. Inicialmente, a gente pretendeu uma reparação de danos materiais em caráter liminar e danos morais a serem fixados definitivamente em sentença. De plano, foi negada essa liminar, isso nos levou a agravar o Tribunal de Justiça, postulando tão somente, eram 2.000 e poucos reais que foram gastos no Hospital 9 de Julho, para os primeiros socorros, quando ele iniciou o processo que culminaria na perda da visão de um dos olhos. Esse agravo também foi negado. O tribunal disse que a apreciação do nosso pedido demandaria instrução probatória, ou seja, demandaria que nós provássemos ao longo do processo. Tornando a primeira instância, foi feita uma perícia que disse que, dentre os agentes contundentes que poderiam ter atingido o Sérgio, a bala de borracha era um deles. Nesse mesmo contexto, a própria Procuradoria juntou uma série de documentos oficiais que, como o doutor Maurício já relatou, comprovavam que centenas, e são de fato centenas de balas de borracha foram utilizadas na ocasião, naquele específico local, em vários outros ao longo da cidade de São Paulo, outros armamentos, gases ditos de efeito moral, tropas de cavalaria, de choque e tudo mais. Vários elementos conduziam a fotos também de disparos, demonstrando que os disparos não foram feitos segundo a regulamentação legal, ou seja, para a bala bater no chão e depois subir, diminuindo a força do impacto, foram atingidos, disparados acima da linha de cintura, o que, além de ser contra as determinações, pode ter efeitos, inclusive, letais. Havia todo esse acervo probatório, mas o juiz, depois de determinado tempo, após o processo ficar muito tempo paralisado, avocou para seu processo e decidiu, partindo da premissa de que a narrativa posta estava verdadeira, estava correta e devidamente provada. O juiz assentou, ainda que isso seja verdadeiro, e parte dessa premissa para decidir, ainda que isso seja verdadeiro, Sérgio não faz direito à indenização porque se colocou em uma situação de risco. E faz uma comparação, inclusive, com situações de guerra. O fotógrafo que fotografa as guerras, ele não teria o direito a se ver indenizado justamente pela autocolocação em risco. Obviamente, inconformados, fomos ao Tribunal de Justiça, a mesma Câmara que tinha negado a liminar, e expusemos nossos argumentos,
não tem a ver com uma situação de guerra e não tem a ver com uma autocolocação em risco. Ele estava exercendo seu ofício de fotógrafo, fotógrafo freelancer, e cobrindo uma manifestação democrática, tão democrática que os resultados pedidos pelo povo nas ruas foram atendidos pelos governos. Se fosse uma manifestação ilegítima, isso não aconteceria. O tribunal disse, de fato, vocês têm razão. Não dá para partir do pressuposto de que não se poderia participar desse evento e que é uma autocolocação em risco que excluiria o dever de indenizar. Pelo contrário, ele teria o dever de indenizar. Mas aqui a gente teria um problema, vocês não provaram. E aqui a gente tem um fator muito importante, porque o juiz, na primeira instância, julgou antecipadamente o processo. Não pudemos fazer prova testemunhal, não pudemos convocar o Severino, que viu tudo o que aconteceu, que carregou o Sérgio por minutos a fio, por 40 minutos até o Hospital 9 de Julho, com os olhos sangrando e tudo mais. Não pudemos chamar outros jornalistas, outros intervenientes, os responsáveis pela coordenação da Polícia Militar naquela ação, porque o juiz julgou antes, sem audiência de instrução e produção de prova testemunhal. Mas ainda assim, e isso nós fomos demonstrando ao galgar toda a série de degraus necessários para atingir a Suprema Corte, e isso passando pelo STJ, mediante agravo, já que o tribunal não deixou o nosso recurso especial subir diretamente, mediante outros agravos, e mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, até que, afinal, no apagar das luzes, literalmente no último recurso possível, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que haveria repercussão geral e haveria ligação do nosso caso, do Sérgio, frente ao acervo probatório que nós já tínhamos levado desde o início e que a Procuradoria acabou complementando com informações que ela tinha à disposição. Dentro desse preciso contexto, nós conseguimos, afinal, que o recurso do Sérgio, o recurso extraordinário, fosse afetado pela decisão a ser proferida no recurso do fotógrafo Alex Silveira, que um pouco mais de 10 anos antes, padeceu da mesma situação provocada também, uma conflagração iniciada pela Polícia Militar com o suposto intuito de debelar uma manifestação. Basicamente, agora o Sérgio aguarda o desfecho do recurso do Alex para que, pela afetação, tenha um destino igual, seja positivo, seja negativo. E aqui vem o parecer do procurador Aras, que no recurso do fotógrafo Alex, que será o norteador do destino do Sérgio, ele trouxe uma manifestação bem interessante. Não sei se o Dr. Paulo ou o Dr. Maurício gostariam de comentar essa manifestação. Pois é, a manifestação do Procurador-Geral da República é supinamente importante, nesse caso, porque é um preceito orientado pela chamada acusação pública. E isso nós vamos colocar por extenso no site, com outras manifestações paralelas, para que a classe jurídica em geral tome conhecimento desse fato que tem, sim, uma repercussão geral no panorama jurídico brasileiro. Eu creio que os limites do nosso bate-papo exigem que nós sejamos muito objetivos, muito compactos, até mesmo na satisfação da curiosidade natural que surge em razão disso. Mas o que me parece que precisa ser realçado e não pode ficar no ocaso é o aspecto político da questão. O doutor Maurício, o doutor Lucas, o doutor Rogério significam a nova geração da advocacia criminal brasileira. São pós-graduados, têm diplomações diversas e muito potentes no sentido intelectual.
Este velho criminalista é um rábula antigo. No meu tempo, nós nos formávamos em direito a duras penas e, olhe lá, quando conseguíamos fazê-lo, mas nós tínhamos e temos ainda uma obrigação, é uma obrigação da comunidade. O que é preciso realçar muito nesse fechar de acertamentos, nessa crônica tripla que nós estamos fazendo, é que o jornalista Sérgio perdeu um olho enquanto fazia cobertura necessária, embora ele fosse ali um investigador afastado dos estabelecimentos oficiais que fazem cobertura normal dos acontecimentos dessa natureza, o Sérgio estava, sim, lutando pelo aprimoramento da verdade numa época muito difícil que a nossa pátria atravessava e que atravessa ainda com certeza absoluta e talvez mais. Hoje, com muito mais realce, a imprensa em geral está a valorizar essa circunstância e a perseguir esse resultado, porque os regimes, quando se tornam autoritários, se preocupam, sim, em calar a voz dos advogados e em tirar a visão dos jornalistas. Os jornais brasileiros estão, sim, muito atentos a esse tipo de compartimentação. Então, nós vamos divulgar isto, sim, não porque isso signifique valorização da advocacia de cada qual, porque nós já passamos disso. Isso que nós fizemos, que os nossos jovens discípulos, hoje advogados maduros, fizeram, foi o cumprimento de uma obrigação de natureza ética. Não há expectativa financeira respeitante a isso. Há 13 anos, os jovens advogados são cavaleiros andantes, Lucas, Maurício, Rogério Seguins Martins, estão à frente de batalha. E este velho advogado é um manquitolante que vai aí como um palafreneiro, segurando os instrumentos para vocês chegarem à Suprema Corte. Eu espero que haja, sim, sucesso pleno nessa perseguição que vocês estão fazendo, eu com uma atenção muito determinada no sentido que vocês obtenham esse sucesso. E quero lembrar que é muito importante que os jornais estejam muito atentos a isso e que o povo também seja muito bem orientado a respeito dessa disputa. E o que me impressionou muito ontem, nessa batalha havida nos Estados Unidos da América, respeitante aí a preconceito racial que há lá e que há aqui também, o que me impressionou muito foi uma atitude de um chefe de polícia lá, numa das cidades mais importantes da América do Norte, que se ajoelhou à passagem do féretro, do báratro, aquele negro asfixiado por um policial num comportamento assemelhado ou parecido. Então, o policial, que lá também é um policial militar, né? Análogo àqueles que nós temos aqui, ele se ajoelhou à passagem do caixão pedindo perdão. Então, cuidava-se do poder público pedindo perdão a um homem do povo que foi assassinado. E na hipótese presente, o poder público deve, sim, pedir perdão ao jornalista que perdeu um olho, e um jornalista perdeu a vista, é como um espadachim, perdeu a possibilidade de usar a espada para lutar pelos direitos nos quais ele
acredita. Eu agradeço a vocês, inclusive, vocês terem permitido a publicação desta peculiaridade através do nosso site, que tem alguma penetração e que chega à classe dos advogados, que chega também aos jornais também. É preciso que os jornalistas saibam que o Sérgio não é exatamente um mártir, ele é um herói que deve ser valorizado na medida daquilo que ele fez, porque ele arrostou aquela tempestade violenta toda, como os jornalistas estão a arrostar hoje, e precisa ser apoiado e valorizado nesse momento difícil que a nossa pátria está atravessando. Podemos encerrar, talvez, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa. O tempo não é meu, o tempo é de vocês, porque vocês são os tradutores desta pretensão toda no sentido igualitário. Tá bem? Eu diria que a história do Sérgio é uma história do nosso tempo, sabe, doutor Paulo? Porque naquelas jornadas de 2013, começou ali um movimento muito forte e que, de alguma forma ou de outra, ajudou a moldar o que a gente vive hoje. Então, lembrar da história do Sérgio, de alguma forma, é reafirmar os últimos anos. E foi a partir de junho de 2013 que o governo anterior de Dilma Rousseff começou a se desestabilizar e a gente teve toda uma grande crise econômica e política que desagou no impeachment da presidenta e, na sequência, após o mandato com o vice, a eleição do atual governo, que é diametralmente oposto ao anterior. Então, num movimento pequeno de reivindicação de passagens, num frio junho de 2013, que você tem um estopim, um rastilho de algo que, assim como o Sérgio tem tido dificuldade de ter reconhecida a sua justa indenização por parte do Estado que agiu de forma ilegal, eu acho que a gente tem um sinal de um tempo muito difícil, muito duro e já muito comentado por todos, mas que a gente vive até hoje. É muito curioso também ressaltar alguns aspectos interessantes. É importante ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu que o caso do Sérgio está, sim, hermanado com o do Alexandro. Lembrando que, por essas curiosidades, o senhor ministro Alexandre de Moraes, à época, em junho de 2013, ele não participava do governo do estado de São Paulo, mas alguns meses depois ele assumia justamente a Secretaria de Segurança Pública e comandaria essa tropa que tinha sido acusada de comandar os atos que, entre outras coisas, resultaram na cegueira do Sérgio. Então, os personagens da vida brasileira estão aí, e o eminente ministro Alexandre de Moraes reconheceu, afetou, e agora a gente tem que aguardar com muita curiosidade o que virá do plenário do Supremo quando o caso do Alex vier a ser julgado, porque ali vai ter o paradigma que é tão importante para os jornalistas brasileiros, sobretudo para aqueles que são os nossos olhos nos lugares mais difíceis, né, doutor Paulo? Acho que é muito importante, é uma causa que transcende em muito só ao Sérgio, que eu concordo que seja um herói popular, o Sérgio Silva, que foi lá mostrar o que estava acontecendo, um momento tão importante, e que foi agredido tão covardemente, e o Estado não consegue ter a grandeza de reconhecer isso, indenizar ele rapidamente e tirar esse assunto da frente, né? Deve ser o preço do quê? De um ou dois desses respiradores caros que eles compram o mundo afora. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tem uma questão fundamental para a atividade jornalística, que é o caso do Sérgio, que é o caso do Alex, que são realmente os paradigmas de uma sociedade que é ou não civilizada. A gente vai ou não proteger os jornalistas no exercício da função aqui? Porque se não, é melhor fechar logo a bodega, né, doutor Paulo? Aí não temos democracia. Então, é com muita alegria que a gente recebe a manifestação da Procuradoria-Geral da República na pessoa do chefe, doutor Aras,
que reconheceu. O Estado tem que proteger o jornalista. Não pode tirar olho de fotógrafo porque precisa dispersar uma molecada que quer o valor do ônibus mais barato, né? Lucas, eu não sei se você tem alguma coisa. Só complementando as palavras do mestre e do Dr. Maurício, o caso do Sérgio é uma coisa que tem uma ligação pessoal muito grande comigo. Ele veio no meu primeiro ano de advocacia. Uma advocacia que eu aprendi com o Dr. Paulo e que depois sigo ao lado com o Dr. Maurício, com o Dr. Rogério, e é uma advocacia combativa no sentido de mostrar ao Poder Judiciário, mostrar à sociedade os problemas que são levados a eles, mas sobre os problemas da perspectiva de quem sofreu. Então, o Sérgio não está pedindo nada, além do que seja o direito dele. O nosso trabalho como advogado é mostrar, justamente, num momento tão conturbado quanto este, em que, não só o caso do Sérgio, mas centenas e milhares, e é isso que tem a ver com os movimentos que vêm lá dos Estados Unidos, e do ensaio que se tem de movimentos similares se avolumando aqui no Brasil novamente, retomando, talvez, as jornadas de junho, mas sob uma outra perspectiva. E a advocacia, tal qual o jornalismo, mostram à sociedade o direito, os fatos, o que precisa ser transformado, o que está de certo e o que está de errado, principalmente. E o exemplo do Sérgio, cegar um fotojornalista, infelizmente, não há nada mais simbólico, da mesma forma que calar a advocacia. Então, dentro dessa linha, eu acho que é muito importante essa manifestação do procurador Augusto Aras e desse um mar de expectativas sobre o desfecho desse julgamento pela Suprema Corte. Muito bom. Nós estamos num momento muito importante para a Suprema Corte do Brasil, não é, doutor Paulo? O que o senhor acha? Com certeza, extremamente importante. Né? A Suprema Corte brasileira tem arautos da liberdade e nós precisamos orar aos nossos deuses e deusas para que os mantenham com muita vitalidade durante muito tempo, porque nós Falei com o senhor sobre o deles. Amistar. Vamos pedir força aos nossos antepassados, né? Como diz o Spielberg. Para passar os tempos bicudos, doutor Paulo. Eu queria fazer um reparo de um erro que eu cometi, que eu anunciei o livro e não dei a fonte. Então, é o livro do Sérgio. Para quem quiser. Chama-se Memória Ocular, Cenas de um Estado que Cega. Depois eu peço para o Lucas mandar para o site as informações. É do Sérgio Silva e do Tadeu Breda. Quem quiser encontra. É da Elefante Editora. Eu recomendo, é muito divertido. O senhor deu uma entrevista aqui, tem umas palavras bacanas. Ouviram o doutor Elival, então procurador-geral do Estado à época, e reconhecia a delinquência na ação estatal. Muito interessante. Embora o procurador do caso, a procuradora no caso, tenha agido em nome do caixa do rei, protegendo os cofres e as arcas, mas o próprio procurador-geral já designou alguém tenaz, porque ele próprio não conseguiria defender o interesse do Estado. Veja que coisa curiosa. Está gravado pelo jornalista. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o Tadeu, na Elefante Editora. Vai conhecer a história. E tem a parte que é uma visita ao seu escritório, é muito interessante. Eu acho que o seu ouvinte ia gostar de ler a obra. O senhor está lá, cáustica e muito bem posto, dizendo o que precisa. A gente está há 7 anos nessa luta, né, doutor Paulo Sérgio? O Sérgio está há 7 anos cego, sem receber uma pensão. Se virando nos 30. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Lá na Aveval. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço a todos. Saudade.